Abra a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. Gálatas, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10. Gálatas, capítulo 6. Irmãos, eu não vou colocar o blazer. Se eu colocar, eu termino o culto. Então, para eu chegar ao final do culto, eu vou sem blazer. Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. Nós vamos fazer a leitura de forma... Na verdade, eu vou ler, e os irmãos acompanham. Gálatas, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10. Diz assim: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Meus irmãos, tem muita gente que acha que engana a Deus. Tem muita gente que acha, ou que se acha, mais esperto do que Deus. Há muitos em nossos dias que se comportam como se fossem mais espertos do que o Senhor. Tem muitos em nossos dias que acham que têm capacidade de enganar a Deus. Paulo aqui está tentando assegurar que as pessoas não tivessem uma falsa suposição sobre a sua condição. Tem muita gente que mesmo dentro das igrejas não sabe de fato como está a sua vida espiritual. Ou está enganado sobre a sua vida com Deus. Eu queria que você pensasse por um instante agora. Se você fosse avaliar a sua vida com Deus diante da palavra do Senhor, como ela estaria hoje? Como anda a sua vida espiritual? Como anda o seu relacionamento com Deus? Faz uma retrospectiva da sua semana. Dá uma olhada na sua semana. Serviu a Deus? Orou? Leu a palavra? Buscou ao Senhor? Quem você priorizou durante a semana? Faz uma retrospectiva da sua semana. Todos nós precisamos avaliar como anda a nossa vida com Deus. E aqui Paulo está nos ajudando a não sermos enganados, a não vivermos enganados. A pior coisa, irmãos, é passar semana após semana na igreja enganado sobre a nossa condição, ou sobre a nossa vida com Deus. Paulo diz que não devemos nos enganar. Mas sobre o quê? Sobre o fato de que Deus não pode ser zombado. E esse é o tema da nossa mente. De Deus não se zomba. Deus não pode ser zombado, irmãos. Tem muita gente que acha que pode vir à igreja, vir ao culto e depois passar a semana em pecado e está tudo bem. Tem muita gente que acha que pode comprar a salvação. Ah, eu entrego meu dízimo, eu entrego a minha oferta, eu posso viver a semana como eu bem quiser.
eu já comprei meu lugarzinho no céu. Tem muita gente que zomba de Deus. E aí Paulo vem nos dizer. Ele fala sobre semear e colher. Ele nos diz que se você semeia para a carne, então da carne você colherá destruição. Dessa lei, irmãos, você não pode fugir. Não pode. Você vai colher o que plantar. Se você semeia para a carne, da carne colherá destruição. Se você semeia para o Espírito, do Espírito você colherá vida eterna. Quem é você hoje? Quem foi você durante a semana? Semeou para a carne ou semeou para o Espírito? Isso aqui é uma realidade muito preocupante nos corações dos homens. Há aqueles que estão enganados. Estão enganados em pensar que Deus pode ser zombado. Eles estão enganados em pensar que eles podem deixar Deus de lado. Só um pouquinho, Senhor. Vai ficar aqui de lado, tá? Depois que eu terminar de fazer tudo na minha vida, eu volto aqui e te sirvo. É como aquela pessoa que diz assim, não, agora não, Senhor. Agora eu não posso me dedicar o suficiente. Agora eu não posso servir o suficiente porque eu estou trabalhando muito, Pai. Agora não. Eu não posso me ocupar com as coisas espirituais agora. Agora não. Eu estou num trabalho novo. Aí eu estou tendo que trabalhar mais. Ah, minhas contas não batem. Eu preciso trabalhar mais para ter mais dinheiro. Tem gente que acha que pode zombar do Senhor. Isso é zombar do Senhor. É falar assim, Pai, eu vou te usar um pouquinho. Sabe como eu vou te usar? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar anos e anos da minha vida sem servir ao Senhor. Eu vou passar bastante tempo aqui da minha vida me servindo. Servindo aos meus propósitos. E quando eu tiver alcançado tudo que eu sempre quis, aí eu volto para o Senhor e te sirvo para garantir o meu lugarzinho no céu. Isso é zombar do Senhor. Deus não te chamou para que você dê um pouquinho do seu tempo. Um pouquinho. O suficiente só para garantir um lugar no céu. Deus te chamou para que você sirva a Ele por completo. Deus te chamou para que o seu coração esteja de fato rendido a Ele o tempo inteiro. Deus não te chamou para servir a Ele só um pouquinho. Mas há também aquelas pessoas que estão enganadas em pensar que elas podem semear para o Espírito e colher destruição. Meus irmãos, aquele que é salvo, aquele que é rendido ao Senhor, aquele que vive para Deus, aquele que semeia para o Espírito, ele colherá a vida eterna. O crente verdadeiro não vive uma vida em que hoje ele está salvo e amanhã ele perdeu a salvação. O crente que semeia para o Espírito, ele não vive como se hoje ele estivesse salvo e amanhã ele pudesse morrer eternamente. Há engano para os dois lados. Tem muita gente que diz assim, quanto ao outro lado, né? Aquele que acha que pode deixar Deus para depois. Aquele que acha que sempre vai ter o dia de amanhã. Normalmente o jovem é assim, né? E eu falando aqui de jovem como se eu não fosse jovem. Eu sei que você não concorda, mas eu sou. Eu sei que eu pareço ter uns 40 anos e pouco mais, mas eu tenho menos. Mas o fato é, o jovem sempre acha que vai ter o dia de amanhã. Não só o jovem, né? Mas o jovem um pouquinho mais. Ele sempre vai ter o dia de amanhã para servir ao Senhor. Agora eu vou cuidar das minhas prioridades. Agora eu vou fazer o que eu gosto e preciso. Amanhã eu busco a Deus. E ele diz assim, tá tudo bem. Com a minha alma, vai tudo bem. Tá tudo bem deixar para amanhã, porque amanhã eu sirvo a Deus de verdade. Amanhã eu entrego o meu melhor, porque vou ter o dia de amanhã. Tá tudo bem.
Aí o Senhor diz: esta noite pedirão a tua alma. Esta noite. E o que você tem preparado? A gente acha que sempre tem mais tempo. O tempo de servir a Deus é hoje. Deus te deu hoje. Você não tem o amanhã garantido. O crente tem a vida eterna garantida, mas eu falo sobre servir a Deus aqui. Eu falo sobre ser salvo aqui. Eu falo sobre buscar a Deus neste mundo. Nós não sabemos sobre o dia de amanhã, então não dá para deixar para servir a Deus amanhã. Mas tem muitos dizendo: vou continuar fazendo o que eu gosto de fazer. Ah, o meu apartamento é mais importante. O meu carro é mais importante. A minha viagem é mais importante agora, Senhor. Calma aí, tá? Calma. Depois que eu cumprir todos os desejos do meu coração, eu busco ao Senhor. Isso é zombar de Deus. Isso é achar que Deus está a teu serviço. Isso é se achar mais esperto do que Deus. Talvez você esteja tentado ou esteja tentando fazer Deus de tolo. E isso é muito sério, irmãos. Nenhum de nós aqui gosta de ser feito de tolo. Nenhum de nós. Mas tem muita gente nesses dias achando que pode fazer Deus de tolo. Estão aí vivendo com interesses que a Bíblia proíbe. Estão aí buscando uma série de prioridades que Deus desaprova. Estão aí longe dos propósitos da palavra de Deus. Mas dizem para si mesmo: ainda tenho tempo. Irei servir mais tarde. Talvez seja o seu novo emprego. Talvez seja sua casa. Sua família que está ali exigindo comprometimento. E agora você tem que se comprometer com isso. E amanhã você se compromete com o Senhor. E ninguém que cai, ninguém que morre espiritualmente, ninguém que abandona a vida com Deus, abandona de uma vez, irmãos. Não é assim, do nada, estou aqui servindo a Deus, fervoroso, crente, ouvindo a palavra de Deus, e do nada eu digo: não quero mais, vou embora. Não é assim. Não é assim. Ninguém chega a dizer assim: ó, estou renunciando da fé hoje, tá? Estava tão bom aqui domingo passado, servindo a Deus, vim na terça, fui nas programações, mas eu não quero mais hoje não. Não é assim que as pessoas fazem. Ela começa aos poucos a deixar Deus de lado. Talvez por conta das demandas do emprego. Talvez por conta das compras que você tem que fazer. Talvez por conta das suas prioridades. São outras. E você vai deixando. Você vai abandonando. Você vai parando. E quando você menos perceber, o mundo aí fora já te consumiu. Eu agora preciso direcionar minha energia a outras coisas que não a Deus. O meu bem-estar espiritual deixa para depois. Depois eu volto a estudar e orar. Depois eu volto a servir a Deus na igreja. Depois. Vai dar tempo. E o estilo de vida vai mudando.
o comportamento vai mudando. E quando a pessoa menos percebeu, ela está procurando alguém por quem culpar. Porque é assim. No fim das contas, aquele que está abandonando, ele vai procurar alguém para dizer a culpa é de fulano. Ah, é o pastor que não veio me visitar. Ah, é o irmão tal que falou comigo naquele dia. Ou mais áspero. Ou é aquele outro irmão que não me deu bom dia. Ah, é o problema. Ah, é sempre alguma coisa. A culpa é do outro. A pessoa fica zombando de Deus. Zombando de Deus. Zombando de Deus. Começa a se afastar do Senhor. E depois ela diz, a culpa não é minha. Tem sempre a quem culpar. Paulo diz que algumas pessoas voltaram para o mundo porque elas amaram mais as coisas do mundo do que a Deus. Sabia que tem gente dentro da igreja que ama mais as coisas do mundo do que a Deus? E sabia que você pode ser um deles? Sabia que o seu amor pode estar mais nas coisas desse mundo aqui do que no Senhor? Mesmo estando numa igreja? Mesmo sendo membro de uma igreja? E a palavra de Deus sempre vai nos causar alguma coisa, irmãos. Sempre. Ela sempre vai nos causar alguma coisa. Ou aceitação, ou rejeição. Ou aceitação, ou indiferença. Depois que eu terminei de preparar tudo isso aqui, eu passei um bom tempo avaliando a minha vida. Porque não tem como ouvir isso aqui e fingir que não é com você. Não tem como ouvir isso aqui e não avaliar a própria vida. Haverá quem recuse a mensagem de hoje. Haverá quem diga, não é para mim. É para a irmã Eva. Ah, é para o Hélio. Para mim, não. É para você. Mas eu sei que haverá quem recuse. Sempre é assim. Sempre há quem acolhe a palavra e dela vem frutos. E sempre há quem a recuse. Nós vivemos numa época em que tem gente que não consegue nem prestar atenção mais num sermão longo, irmãos. Um pouquinho mais longo, não dá mais. Elas querem coisas rápidas. Então tem gente que está desligado, que fica desligado desde o momento em que começa a se pregar. Falou assim, vai começar o sermão, a pessoa aperta o botãozinho e está com o olho aberto, mas desligado. Já começa a recusa da mensagem, mesmo antes de ouvir. Muito mais depois que a escuta. Mas Deus não pode ser zombado. Eu vim te dizer que você vai colher o que você plantou. E tu acha que o que tu está plantando hoje tu não vai colher amanhã? Vai sim. As pessoas acham que Deus age assim, ó. Eu fiz uma coisa errada, cai um raio na minha cabeça e eu morro ali. As pessoas acham que as coisas acontecem desse jeito. Eu fiz alguma coisa errada, ali eu vou pagar. Irmãos, eu não vou falar porque está gravando. Tem coisa que é só para a igreja. Vai para o povo lá fora. Com a EBD eu falo. Mas o fato é, tem muitas pessoas que escolhem errado, que fazem errado, que zombam de Deus, que rejeitam a Deus e acham que não vão colher nada com isso. Eu vim te dizer que você vai colher o que você plantar. O que você plantar hoje, vai chegar o dia que você colherá. Agora avalie o que você está plantando hoje. Avalie qual é a sua semeadura hoje. Porque haverá o dia da colheita. E o texto diz: não nos cansemos
de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Ele está dizendo, tem quem vai colher destruição. Tem quem vai colher vida eterna. Não se cansem de fazer o bem. E você vai colher também. É essa a ideia. Mas tem gente cansada demais, não é? Dá trabalho fazer o bem, não dá? É desgastante, não é? Trabalhar para si mesmo, viver para si mesmo, viver para a própria glória, dos próprios engrandecimentos, é muito mais fácil, irmãos. Trabalhar, servir ao outro, fazer pelo outro, se desgastar pelo outro, é ruim, é difícil às vezes. É difícil. Porque às vezes as pessoas são ingratas. Porque às vezes as pessoas são de dura serviço, como diz a palavra. Às vezes as pessoas são difíceis. E é difícil servir. É difícil fazer o bem. Mas a ênfase aqui é sobre a perseverança na prática do bem. Persevere, porque vale a pena. Persevere, porque você vai colher frutos disso. Tem muita gente que já desistiu de fazer o bem porque está muito preocupado com a própria vida. Tem muita gente que já desistiu de fazer o bem porque está muito centrado em si mesmo. Está conformado. E aí ele diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quando Deus nos chama, Deus nos dá a oportunidade de servir, e a gente vai servir um ao outro. A gente vai servir a todo mundo que Deus colocar diante de nós para que seja servido. Oportunidades para o serviço, mas principalmente aqueles que são servos do Senhor. A família da fé. Não só, mas principalmente. Não apenas, mas principalmente. Só que tem gente que não quer mais. Tem gente que já fez demais, né? É assim? É assim que você pensa às vezes? Já fiz tanto. Ninguém me agradeceu. Já fez muito, não já? Fez não. Você não fez não. Deus fez muito mais por você. Você merecia o inferno. Ele te alcançou. E aí ele disse o seguinte, olha, me sirva. E manifeste esse serviço na vida dos seus irmãos. Na vida do próximo. Pare de achar que você já fez muito. Você ainda tem que fazer muito mais. Não para pagar o que Deus fez, porque isso é impossível. Nós não fazemos para pagar o que Deus fez por nós. Nós fazemos porque nós somos servos dele, nós aprendemos a servir com ele. Ele é a maior expressão de serviço. Ele te serviu, sendo você ainda pecador. Ele te serviu. E ele te chama para servir. Ele te chama para fazer o bem. Ele te chama para cuidar dos irmãos da fé. Ele te chama para olhar mais para o outro e menos para o próprio umbigo. É Ele quem está chamando. É o Deus que fez tudo por você. Não é o pastor. Não são os presbíteros. É Deus. Foi aquele que fez tudo por ti. Aquele que te tirou do inferno. Ele está dizendo, me sirva com o seu melhor. Não deixe de fazer o bem. Não canse de fazer o bem. Porque no tempo certo você colherá. O crente
foi posto neste mundo com um propósito. Enquanto Jesus não volta, nós devemos servir com alegria. Como anda o seu serviço a Deus? Talvez você seja mais um crente que está cansado de fazer o bem. Talvez você seja mais um que esteja cansado. Você já fez demais. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus por colocá-lo em segundo lugar. Peça perdão a Deus por ter colocado ele em segundo plano. Por ter colocado os seus planos em primeiro lugar. Peça perdão a Deus porque você acha isso normal. Peça perdão a Deus. Peça perdão porque você pode sim ter zombado do Senhor. Tentado fazê-lo de tolo. Se achando mais esperto do que ele. Peça perdão a Deus. Deus não quer uma parte da sua vida. Deus não quer o depois da sua vida. Deus quer o todo. Deus quer o hoje. Que ele já fez tudo o que lhe cabia. Para que você tivesse condições de servi-lo enquanto tiver vida. Ou melhor, por toda a eternidade. Como eu disse, depois de fazer isso aqui, eu passei um bom tempo sem conseguir fazer mais nada no meu dia. Pedindo a Deus misericórdia. Porque das duas, uma. Ou você escuta isso aqui e se prostra e pede perdão. Ou você escuta isso aqui e sai ainda mais condenado do que estava. Não tem outro caminho. Ou você se prostra diante de Deus e clama por perdão. Ou você sai daqui zombando a Deus mais um pouquinho. Mas eu finalizo dizendo: o que você plantar, você colherá. Amém. Busque a Deus em oração.